Toda língua confessará ao Senhor, todo jeito se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos, nós aqui, vocês em casa, louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia subsiste para sempre. O Salmo 23 é um salmo já conhecido de todos nós. O Salmo 23, ele diz que o Senhor é o meu pastor. Então você que está em casa, esteja abrindo a palavra de Deus no Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Então nós sabemos que nós vamos habitar na casa do Senhor, nosso Deus, e que essa habitação é eterna. Nós vamos orar nesse momento, colocando a vida dos nossos irmãos que estão em casa, também dos nossos amigos que nesse momento participam do culto conosco. Nós estaremos orando ao Senhor. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, aqui estamos na tua casa, Deus, para louvar, para glorificar o nome do Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus atuante, que o Senhor está presente aqui neste momento em nossas vidas, nos orientando e nos iluminando através do Espírito Santo. Nós agradecemos por este momento, pela nossa vida, pela nossa igreja, pelos irmãos que estão enlutados, e que o Senhor abençoe todos, ó Deus, e todos possam estar andando conforme as orientações e os preceitos do Senhor. Nós agradecemos por este momento de culto, e assim nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino número 3 dos nossos hinários. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer.
vem aclarar as santas instruções, avive nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva aos santos anjos de prazer. Nós vamos ter mais uma oração, depois nós vamos continuar aí o nosso louvor e adoração. Nós recebemos o louvor e entregamos ao Senhor nosso Deus, o qual é o único que deve receber o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez colocamos diante do Senhor a nossa vida. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através do louvor, através da mensagem cantada. Que o Senhor assim possa falar, ó Deus, e que possamos guardar em nossos corações a mensagem transmitida. E nós agradecemos ao Senhor e se o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar louvando ao nome do Senhor, aquele que é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor. Nós vamos cantar a canção Tu és soberano sobre a terra. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Grande é o Senhor.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, por essas canções que foram cantadas aqui. Que o nosso louvor, ó Deus, o nosso coração, mesmo, ó Deus, que em nossas casas, ó Deus, possam chegar até o teu trono, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de louvar o teu nome. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso com as nossas vidas e tem a cada dia nos abençoado. Abençoa, Pai, e cuida de cada família que nos ouve nesta noite, e que a mensagem do Senhor nesta noite alcance, ó Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Convido aos irmãos que estão em casa, os amigos, estejam abrindo a palavra de Deus em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. O texto que nós estaremos lendo é do verso 1 ao verso 7 de Romanos capítulo 13. Romanos 13, do verso 1 ao verso 7. Antes da leitura, eu gostaria de estar fazendo uma oração, colocando aí o João, irmão da Elisa, e também a sua esposa que está internada, está com Covid, e ambos moram em Macapá, para que Deus possa estar atuando, que Deus possa estar curando. Então vamos estar orando pelo João, pela esposa, que ambos estão com Covid e moram em Macapá. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos o teu servo, o teu filho João e a esposa, ó Deus, que nesse momento passe, ó Deus, por momentos um pouco difíceis, mas o Senhor está com eles, o Senhor está cuidando e sustentando a vida deles. Nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos e sabemos que o Senhor é que vai atuar e realizar a cura dos teus filhos. Nós pedimos ao Senhor e também colocamos os demais irmãos que neste momento necessitam do Senhor e que o Senhor possa efetuar a cura, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, é o texto que nós iremos meditar nesta noite. Romanos 13, do verso 1 ao verso 7. Da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem fora foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo
que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nós vamos buscar a presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sabemos que o Senhor é o nosso Deus. É um Deus superior, um Deus zeloso, um Deus que tem cuidado de todos nós e demonstrado o apoio e o carinho, nos auxiliando, nos ajudando, nos orientando a todo momento e a todo instante. Nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Quando Moisés estava liderando os israelitas ali naquele deserto, rumo à terra de Canaã, aquela terra que foi dada a Abraão, Isaque e Jacó, conhecida aos hebreus como terra de Canaã. Esse povo necessitava das autoridades e orientações de Moisés. Para falar com Moisés, deveriam enfrentar enormes filas. Às vezes passavam dias tentando falar com o servo de Deus. Eu fico pensando, hoje, quando nós necessitamos de falar algo com alguma autoridade, nós temos que enfrentar grandes filas. Agora, se uma única pessoa resolvesse tudo e fosse a única que deveria ser procurada, muitas coisas passariam da hora. Foi aí que Deus levanta um homem, um servo de Deus, sogro de Moisés, chamado Jetro. Deus envia ele para fazer uma visita a Moisés. Mesmo não falando diretamente com ele, Deus deu a percepção a Jetro, o qual enxergou o que Moisés não estava enxergando. Ele viu o que Moisés não estava vendo. Enormes filas. Muitas pessoas se padecendo naquele sol ardente do deserto, aguardando a sua vez para falar com Moisés. Lembro quando era pequeno, às vezes a gente precisava ir a um posto de saúde. Naquela época não era fácil. Muitas pessoas chegavam às 5, 6 horas da tarde e dormiam a noite toda para conseguir uma consulta. Então aqui as pessoas também passavam noites e dias aguardando a sua vez para falar então com Moisés. Essas pessoas estavam padecendo, mas Deus, através do sogro de Moisés, Deus leva o seu sogro para fazer uma visita, mas na verdade Deus estava levando Jetro para passar essas orientações ao seu genro Moisés. Foi quando então Jetro orientou para ele escolher líderes que pudessem conversar com o povo. E Moisés conversaria somente com esses líderes. E assim foi a forma que Deus colocou no coração de Jetro, Jetro colocou no coração de Moisés. E daquele momento em diante surgiu vários líderes que o povo deveria respeitá-los, pois foram pessoas constituídas por Deus, pessoas que foram aprovadas por Deus. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos falar nesta noite: liderança aprovada por Deus. Primeiro, todo homem seja sujeito à autoridade. Versículo 1. Mesmo que você seja patrão, existe uma autoridade acima de você. Nunca que você tenha o poder absoluto. O único que tem esse poder absoluto é Deus. Ele sim governa sobre tudo e sobre todos. E como servo que nós somos, nós devemos atender
e sermos submissos às nossas autoridades. Aqueles que estão acima de nós, nós devemos respeitá-los. Por exemplo, em nosso município nós temos os nossos prefeitos, que nós devemos respeitá-los, mesmo que eles não sejam daquele partido que nós lutamos tanto para ganhar. Nós temos que entender que ele está acima de nós, e são os nossos governadores, prefeitos, presidente. Eu fico muito triste quando vejo pessoas que se classificam como cristãos e não respeitam as autoridades superiores. E às vezes, em muitos casos, criticam e falam mal. Mas no dia seguinte, se são compensados por essas autoridades se tornam Deus nas suas vidas. Se a liderança não está cumprindo com a sua obrigação, antes de tudo, nós devemos falar com aquele o qual colocou essa autoridade onde ela está. No verso 1 do nosso texto, diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, se nós temos que reclamar de uma autoridade, nós temos que falar com aquele que a colocou aonde ela está. Nós temos que falar com Deus. É o momento de nós batermos o nosso joelho no chão e buscar a presença de Deus. É assim que acontecia com os israelitas. Quando o povo estava voltando, quando os reis não estavam respeitando a palavra, a ordenança de Deus, os líderes, os profetas, batiam o joelho no chão, oravam, conversavam com Deus, e Deus trazia o retorno para aquele povo. Mas eu pergunto, como você está agindo com as autoridades? Como eu estou agindo com as autoridades? Em segundo lugar, nossas autoridades foram constituídas por Deus. Também está no versículo 1. Você pode até falar, como Deus pode ter colocado uma pessoa como essa para governar? Às vezes para mim, às vezes para você, essa pessoa é ruim. Mas para outros, essa pessoa é excelente. Ou ruim para ambas as partes, para todos. Olhe para a nação de Israel. Deus sempre escolheu reis para governar, mas a nação às vezes corrompiam, afastavam de Deus, afastavam dos caminhos do Senhor. Deus constituiu juízes, e com a morte dos juízes, o povo tornava a afastar de Deus, até que veio Sansão, e depois Deus então elege um rei, que é o Saul, e por não andar conforme as determinações de Deus, ele perde o trono também para Davi. Então, quem constituiu, quem coloca o rei, quem coloca os governantes, os presidentes, os prefeitos, os deputados, quem permite a entrada desse povo ali é Deus. Agora, se não anda conforme a vontade de Deus, eles irão ter que apresentar diante de Deus no final dos seus dias. E aí eles serão julgados pelo grande juiz, que é o nosso Deus. Quando nós olhamos para a nação de Israel, Deus sempre escolheu então reis para governarem. Mas nós também, Deus escolhe presidentes, prefeitos, mas o nosso coração é muito corrupto. E muitos se deixam levar pelas corrupções deste mundo. Quando entram, parece ser uma pessoa até confiável, pessoa boa, mas aos poucos vai se corrompendo e torna-se uma pessoa ruim. Isso acontecia na nação de Israel, isso acontece na nossa nação nos dias de hoje. A nação de Israel, Deus tirou o povo do Egito, levou a terra de Canaã, dividiu a terra entre eles, e com o passar dos tempos se corromperam, adorando
adorando os ídolos, ao invés de adorar a Deus. Assim somos nós. Mas nós devemos entender que nós devemos respeitar as nossas autoridades, pois está bem claro no final do verso 1 que diz: e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus coloca no momento que ele achar necessário, e ele tira também, e às vezes usam pessoas para isso, como usava no passado as nações vizinhas, como usou os amalequitas, usou a Síria e vários outros povos. Deus age da forma dele, não da nossa forma. Não respeitar as autoridades é o mesmo que não respeitar a Deus, desde que as autoridades estejam sendo fiéis às Sagradas Escrituras. Lembre que nem sempre uma autoridade vai agradar a todos, mas foi colocada onde está por Deus. Se tiver que reclamar, como eu disse, fale com Deus. O verso 2 diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então é muito sério o que está registrado na palavra de Deus. Isso aqui é um documento que nós recebemos e que nós seguimos. Interessante, muitas coisas que acontecem em nossas vidas, há muitas pessoas que nós conversamos que às vezes nos dão uma lição de vida muito grande. Alguns anos atrás, encontrei um senhor que ele disse: o prefeito que ganhou não é em Coromandel, uma determinada cidade. O prefeito que ganhou não foi o que eu havia votado. O que eu queria que ganhasse, perdeu. Mas esse que ganhou, a partir de hoje, ele é o meu prefeito. E eu irei respeitá-lo da mesma forma que respeitaria o outro. Pois quem colocou ele onde ele está foi Deus. E ainda ele acrescentou mais um pouquinho, ele diz: Deus nos dá o líder que nós merecemos. Então nós temos que obedecer às autoridades, enquanto as autoridades estiverem sendo fiéis às Sagradas Escrituras. Do verso 4 ao verso 7, fala que nossos líderes têm autoridade para disciplinar se for necessário. E nós temos que entender que estamos sujeitos ao dever de consciência. Nós devemos pagar os nossos tributos e pagar também os nossos impostos. Jesus foi bem claro: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Se nós vivemos debaixo de uma autoridade, essa autoridade diz que nós devemos cumprir com nossas obrigações, com os tributos, nós temos que cumprir com essas obrigações. Se nós temos os nossos líderes religiosos também, nós temos que respeitá-los, porque foi Deus que os colocou onde estão nesse momento. Então nós temos que entender que tudo o que acontece nessa vida é um ato permissível de Deus. Nada acontece sem o consentimento de Deus. Aí você vai dizer: mas Deus permite as coisas ruins acontecerem em nossas vidas? Deus permite, é um ato permissível de Deus. Não que Deus esteja realizando algo ruim. Quando Satanás chegou diante de Deus e disse: eu estava rodeando a terra e vi o teu servo Jó, e ele é só fiel ao Senhor por causa da mordomia, dos bens que ele tem, da família que ele tem. Aí Deus diz: você pode tocar em tudo, você não toque na vida de Jó. Foi um ato permissível de Deus, para mostrar que realmente aquele servo era um servo que o servia de todo o coração. Jó perdeu filhos, perdeu bens, perdeu servos, viveu na miséria, mas continuou olhando para o Senhor. Ele diz que conhecia o Senhor só de ouvir, que agora seus olhos contemplavam.
realmente naquele momento ele estava conhecendo quem era Deus. E que era esse Deus que ele queria seguir, era esse Deus que ele ia continuar servindo. Foi quando então ele recebeu tudo que ele tinha em dobro. Deus multiplicou tudo na vida daquele homem, daquele servo. Mas Deus permitiu acontecer na vida dele. Tudo que acontece é um ato permissivo. Hoje nós temos a livre escolha, a livre agência. Nós não temos o livre-arbítrio, pois só Adão e Eva teve o livre-arbítrio. Eles tinham em suas mãos a decisão, ou viveria eternamente, ou pecaria e morreria. Hoje nós temos a livre escolha, poder escolher pecar e não pecar. Hoje nós temos a livre agência, não o livre-arbítrio, para mudar o percurso de uma vida, de uma história. E eles tinham esse livre-arbítrio. Eu estou falando biblicamente. Na área teológica, nós não temos o livre-arbítrio, sim a livre agência, que é a livre escolha. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre o servir e não servir. Só que nós seremos cobrados quando chegarmos diante de Deus. Nós podemos escolher entre obedecer e não obedecer autoridades. A Bíblia diz que nós temos que obedecer, mas se eu não quiser obedecer, eu não vou obedecer, mas depois será cobrado. Eu poderia obedecer a palavra de Deus ou não, andar nos caminhos do Senhor ou não, mas a Bíblia diz que se eu andar nos caminhos do Senhor, eu vou ter a vida eterna. E se eu não andar nos caminhos do Senhor, eu vou ter a condenação eterna. Então tem a livre agência para me escolher o que eu quero para a minha vida. Se eu quero viver eternamente, se eu quero ir para o inferno. É claro que o Espírito Santo de Deus habita nos eleitos, naqueles que são escolhidos por Deus. E com certeza é o Espírito Santo de Deus que vai nos levar a entender o propósito de Deus. E o aceitar e o não aceitar o Senhor. Então, quando João disse no Evangelho de João que quando o pastor chamar o nome pelas suas ovelhas, as suas ovelhas vão reconhecer a voz do pastor e vão seguir. Então, naquele dia que o Evangelho chegou no seu lar, na sua casa, e você começou a seguir Jesus a partir daquele momento, é porque você reconheceu a voz do Senhor. Agora você que ainda não reconhece, ainda não está seguindo o Senhor, mas está ouvindo a voz, algo está mexendo com você, algo está tocando no seu coração, é porque o Espírito Santo de Deus está te incomodando. É hora de você olhar para o Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, respeitar as autoridades, nós temos que respeitar a autoridade também de Deus. A autoridade constituída por Deus, o próprio Deus, as autoridades terrenas que foram constituídas por Deus. E se tiver que reclamar de alguma autoridade, o primeiro passo é falar com aquele que a colocou lá. Depois que você falar com Deus, Deus vai abrir as portas para você tomar qualquer medida necessária. Mas o primeiro passo é conversar com Deus através da sua oração. Olha a vida de Davi. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele conversou com Deus. Ele ficou abismado e chateado quando Golias falou mal de Deus. Ele disse que ele estava indo, não somente ele, mas juntamente com os exércitos do Senhor. Ele sabia que Deus estava com ele, ele conversava com Deus. O único momento que Davi não conversou com Deus foi quando ele fugiu de Saul, tomando as suas próprias decisões, comendo o pão da propiciação, depois fugindo para a terra do inimigo, vivendo junto com o inimigo. Ele só foi buscar a presença de Deus quando ele voltou para Siclag e todos haviam sido levados, esposa, filhos e a aldeia queimada. Então ele chorou, o exército queria apedrejá-lo. Foi quando então ele buscou a presença de Deus, perguntando se adiantaria seguir aqueles malfeitores. E o Senhor disse: não só adianta, como você vai pegar todos de volta, e todo o despojo de volta. Davi começou a conversar com Deus novamente.
Não esqueça do Senhor em todas as decisões, mesmo que você esteja contrariado, chateado com alguma autoridade, converse com Deus. Deus vai ouvir com certeza as suas orações. Nós temos que entender que nós temos que respeitar as autoridades, enquanto as autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras, desde que não fira os princípios bíblicos. Se caso ferir, antes de agir, mesmo assim, converse com Deus. Não podemos sair criticando, pois se assim o fizer, estamos criticando aquele que a colocou. E antes de tudo, tenha uma conversa com o Pai, pois é Deus que instituiu todas as autoridades. E nós devemos respeitá-las, começando dentro da igreja. As autoridades constituídas por Deus, as lideranças das igrejas e também as lideranças da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Eu gostaria nesse momento de estar orando, encerrando assim o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Agradecemos aí a participação de todos que estão conosco aí no Facebook, no Instagram, a Claudilene, o Jefferson, a Cecília, Leliane, Elisa, a Dalva, também Samuel Quirino, Samuel Rodrigues, Cristina, Lilian, Sara Canedo, Vera, Abigail, Matheus Rodrigues, Pedro Leno, Allan Kardec, Samuel Rodrigues, Miriam, Jorge Quercia, Isaura, Jorge Filho, Mona Lisa, Jéssica, Thalita, Wellington, Suzele, Jaqueline, Esdras, Vanilza, Davi, Jonatas, Patrocínio, Denis Veloso, Marcos Chagas, Helena, Cleonice, Marta Maria e Aleixo, Ableno, Aleixo. Que Deus abençoe, que Deus sustente muito a vida de vocês. Nós vamos estar fazendo essa oração, então, encerrando o nosso culto e pedindo a Deus a bênção sobre a vida de vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por ser o nosso Deus, o nosso Pai, e pedimos ao Senhor, que é o nosso Deus, que abençoe os teus filhos, os teus servos, que neste momento estão diante do Senhor, estão participando, ó Deus, deste culto em louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa derramar bênçãos e mais bênçãos sobre cada família. Lembrando também do Senhor Gaspar, do Aldério, Deus, de todos que neste momento estão participando do culto em louvor e adoração, que o Senhor nosso Deus possa estar derramando ricas bênçãos sobre as suas vidas e que nada possa faltar de bom às suas vidas. E que o Senhor dê a proteção a todos, esteja cuidando dos teus filhos, aqueles que necessitam do amparo do Senhor, dos cuidados do Senhor neste momento, que o Senhor esteja atuando. Peço também pelas famílias enlutadas, ó Deus, que o Senhor esteja confortando os corações, tranquilizando os corações, e eu busco novamente a presença do Senhor e agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, e nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja derramado sobre todo o teu povo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e fiquem todos com Deus.